Olá, boa noite. Começando mais uma live. Engraçado, eu nem tinha pensado em falar desse assunto, mas na live da semana passada foi um pedido. E realmente esse assunto é muito bacana. Vamos ver se eu consigo replicar o que eu vi lá, né? Porque isso é um exercício que o Tony Robbins faz. Oi, Xande, tô te vendo aqui. É um exercício que o Tony Robbins faz e fica muito fácil, pela interação das pessoas, você perceber a relevância desse assunto. Então, hoje aqui a gente não... Assim, eu não tenho como replicar essa interação das pessoas, mas eu tenho como explicar as categorias e eu tenho como descrever o que eu vi. Então bora falar sobre isso? Vamos falar sobre níveis de consciência? Hoje de tarde me fizeram uma pergunta em relação à fonte. Essas classificações não tem nada a ver com Olavo de Carvalho, não tem nada a ver com religião, com budismo, com hinduísmo, com nada disso. Isso é um estudo de um psicólogo, professor de uma universidade em Nova York, chamado Claire W. Graves. Então, ele que desenvolveu esses conceitos, e o Tony Robbins, então, usa esses conceitos para ilustrar essa discussão no evento dele, acho que foi no Date with Destiny que eu vi ele aplicar isso. Em 2012 foi a primeira vez que eu vi isso aqui ser usado. E na época me caíram várias fichas. Depois eu vou até falar para vocês algumas das minhas anotações na época, porque foi interessante rever esses conceitos. Então vamos lá, o que são níveis de consciência? Tenta imaginar isso como o seu centro de gravidade, aquele lugar da onde você geralmente opera. Como você identifica a si mesmo. É como se fosse uma capacidade permanente que você tem e que ela vai evoluindo ao longo da vida. Tem desde o nível mais básico, né, que é o nível de sobrevivência, até aquela pessoa mais consciente, que é o nível turquesa, que é aquela pessoa que se importa com todos. Mas eu vou explicar um a um os níveis. Eu só quero tentar dar o contexto do porquê que isso aqui é relevante. É como se fosse uma medida de quem e o que nos importa, consistentemente, através do tempo. Então, tem a ver com... Eu acho que eu posso dizer que é o estágio evolutivo da pessoa em termos de um conjunto de valores. Então, isso aqui é relevante porque você conseguindo classificar a pessoa, o estágio da pessoa, você consegue identificar quais são os valores da pessoa naquele momento, né? Naquela etapa da vida dela. Então, você consegue entender muito do comportamento dessa pessoa, você consegue entender a perspectiva dessa pessoa e você consegue identificar também aquilo que você não quer perto de você. Então, eu achei fantástico. Então, não tem nada a ver com religião, é como se fosse o teu filtro de valores nas etapas da vida. Então, primeiro antes de entrar nos níveis de consciência, eu queria dar 4 categorias que depois eu vou juntar tudo numa coisa só. Então, qual é a primeira categoria? É aquela pessoa que é egocêntrica. Acho que todo mundo sabe o que egocêntrico significa, né? É aquela pessoa que é egoísta, que só vê e só pensa em si mesma. Então, essa é a primeira categoria que depois a gente vai fazer uma relação com os 8 níveis de estágios de desenvolvimento de consciência. Então, nessa categoria dos egocêntricos estão, por exemplo, os bebês. Os bebês, ele não consegue ter a capacidade
psicológica de perceber que outras pessoas sentem coisas diferentes deles. E quando eu falo bebê, eu tô falando até mais ou menos uns 3, 4 anos de idade. Opa, desculpa, caiu aqui meu telefone. Então, qual é o problema? O problema é quando nós temos bebês de 40 anos, né? Que continuam egocêntricos sem perceber que outras pessoas têm outros sentimentos em relação ao mundo, em relação às coisas. Então, o egocêntrico, ele só enxerga o próprio umbigo. Essa é a primeira categoria. A segunda categoria é o etnocêntrico. O que é o etnocêntrico? O etnocêntrico, ele já enxerga além de si mesmo, mas ele só consegue enxergar as pessoas que estão próximas a ele. São as pessoas da convivência dessa pessoa que podem trazer boa noite, Maria, que podem trazer ou dor ou prazer. Então, são aquelas pessoas que vivem ali no seu mundinho, né, no seu mundo família, e só se importam com sua família, seu círculo próximo de amigos. Então, essa é uma pessoa etnocêntrica. Ela se importa com quem pode dar dor ou quem pode trazer prazer. As outras pessoas do mundo não importam para os etnocêntricos. Oi, Paula, muita luz para nós, verdade. Então, muitas pessoas param aqui, né, não enxergando além do seu mundo. Essa é a segunda categoria. A terceira categoria, que já está associada a níveis de consciência mais elevados, é a categoria, eu vou chamar de mundocêntrico, né? O Tony chama de world-centric, que são as pessoas que conseguem enxergar e se importar com pessoas além do seu círculo. Pessoas que conseguem ter sentimentos e ter emoções e sentir emoções por pessoas que ela não necessariamente conhece e que não tem o poder de trazer dor ou prazer. Então, são pessoas de fora do seu mundo. Então, se você consegue ser empático, ser carinhoso, se importar, fazer alguma coisa por alguém que está fora do seu círculo próximo ali de amigos e família, você é um mundocêntrico. E os mundocêntricos, eles agem porque eles se importam. Eles realmente sentem. Oi, Cláudia, isso aí, Maria, obrigada. Eles realmente sentem, eles querem fazer bem para o mundo, eles querem fazer bem para pessoas e não importa quem são essas pessoas. Então, esses são os mundocêntricos. E a categoria mais desenvolvida, vou chamar assim, que ela não se importa não só com pessoas, mas com todas as coisas vivas, com animais, com plantas, com todas as coisas, com o planeta, com os mares, com o ar, com clima global, enfim, com todos esses assuntos que acabam nos afetando, são os espírito-cêntricos, né? Spirit-centric, que o Tony descreveu. Poucas pessoas chegam nesse estágio de evolução, onde elas realmente se importam com tudo que acontece no planeta. Então, essas 4 categorias são a base para o que a gente vai começar a ver, então. Os mundocêntricos fazem o bem sem olhar a quem, exatamente. E a gente conhece bem essa história. Então essa definição é desse psicólogo, professor de uma universidade nos Estados Unidos chamado Claire W. Graves. E o que é interessante é o seguinte, se encaixa muito, eu acho que é uma citação acho que é Einstein que falou aquilo que você não consegue resolver os seus problemas estando no mesmo estágio em que você estava quando você criou esses problemas. Para você resolver os seus problemas atuais, você tem que evoluir. Então, essas categorias do 1 ao 8, o que esses pesquisadores entendem é que você não tem como pular etapas. Isso você tem que passar necessariamente por todas elas. Isso não tem a ver com idade. Tem pessoas que nunca conseguem chegar no topo dessa evolução
E como eu falei, né, a maioria para ali no etnocentrismo, que é simplesmente enxergar e se importar com aquelas pessoas que estão no seu círculo direto. Então a maioria de nós para ali, não desenvolve além disso. E o que te faz evoluir? Você deve estar se perguntando. O que faz uma pessoa passar de um para outro? Geralmente é a dor. Você tá ali no seu nível, né? Você tá ali rodando o seu mundo num nível... Eu vou descrever todos os níveis e dar exemplos. Quando a tua quantidade de problemas e frustração é tão grande que aquela vida daquela forma passa a ser intolerável, exatamente, é a dor. Você se força a evoluir. Então, o que faz as pessoas evoluírem, geralmente é a dor. Precisa ser a dor? Não, não precisa ser a dor. Você pode ter as sacadas e ir evoluindo por procurar isso, por intenção, de fato. Mas é o mais comum? Não, não é o mais comum. O mais comum é as pessoas evoluírem de nível forçadamente pela dor, porque elas é fato que você não consegue resolver os seus problemas estando no mesmo nível que você estava quando esses problemas apareceram. Então você vai acumulando e chega um momento em que você tem que evoluir. Você não tem como ficar onde você estava, porque o tamanho de dor e frustração é muito grande para você carregar. Aqui tô vendo um dor, alguém já tá levantando ali o braço e se identificando. Eu acho que todos nós. A minha ruptura também, a minha ruptura com o mundo corporativo também foi uma ruptura que agora eu vejo como se encaixa exatamente nesse conceito aqui. A dor ali era tão grande naquele círculo onde eu estava vivendo, aquele estilo de vida que eu estava levando, que me obrigou a evoluir, porque eu não aguentava mais aquele estilo de vida. Então a minha história é essa também. Eu também evoluí pela dor. Eu não evoluí por nenhuma inspiração divina, outro dia me fizeram essa pergunta, se eu tive uma intuição, alguma coisa assim, como se tivesse uma luz sobrenatural me iluminado. Não tive nada disso. Foi pura dor. Foi simplesmente eu não aturar mais, não aguentar mais a rotina de vida que eu levava. Então, ainda estou aqui nas introduções desse assunto, né? Então, quando é que você muda? Você muda quando você precisa alcançar níveis mais elevados de consciência. Se você não fizer isso, você não consegue resolver os seus problemas. E os problemas, eles vão se acumulando. Então, é isso que faz a pessoa evoluir. Tem outra pessoa aqui dizendo eu. Grande verdade. Acho que tá todo mundo se identificando com esse conceito. Então, como eu falei, né? Por que isso é relevante? É relevante porque você consegue identificar os códigos de valores de cada um dos níveis. Então, você consegue, na hora que você categoriza a pessoa, que você identifica onde ela opera, você consegue entender muito melhor o comportamento dela. Porque você fala, essa pessoa é assim. Entendi por que ela faz isso. Então, quando eu disse que era uma arma, é por isso. É como se fosse mais uma ferramenta, mais uma série de conceitos onde você consegue olhar para o outro e você consegue identificar melhor a forma com que o outro opera. E aí, obviamente, quando você está nessa posição, né, você está muito mais apta a conseguir resolver conflitos. Porque é como se você soubesse quais são os valores que o outro tem. Então você consegue entregar o que o outro precisa, você consegue falar o que o outro precisa ouvir. Por isso é uma arma. Por isso tem que ser usada com responsabilidade também. Então vamos lá, vamos continuar. Tem um monte de comentários já aqui. Também exige coragem, sair da zona de conforto. Eu conheço gente que adora viver na dor e na frustração e não evoluem. Verdade. Dessas pessoas a gente se afasta, né? Porque essas pessoas, elas são contagiosas. Então, quando você vê que aquela pessoa ali não tem a menor chance de mudar e que ela vai ser aquilo ali para sempre, ok. Cada um na sua história, cada um do seu tempo. Mas até nesses casos, você sabendo disso,
você tem mais elementos para poder escolher com mais propriedade se aquilo ali é uma pessoa que você quer na sua vida ou não. Poxa, Mari, não tô mais suportando meu casamento, porque ele não se importa com nada. Calma, não vamos entrar em específicos, calma. Nem vamos falar de casamento hoje. Vê, Paula, presta atenção se você consegue enquadrar onde está seu marido, para ver se você consegue ter uma compreensão um pouco diferente em relação ao comportamento dele, tá? Outro comentário aqui, saí da zona de conforto, mas continuo com a dor sem conseguir sair do lugar há 3 anos. Tá, calma, vamos tentar enquadrar. Eu ainda não consegui explicar o conceito. Vamos falar sobre os conceitos, sobre os níveis. E aí eu acho que vocês vão ter mais elementos para conseguir enxergar a si mesmo, aonde você está, e conseguir enxergar os outros que estão incomodando. Então, vamos lá. E depois eu vou contar como é que foi essa dinâmica que eu assisti. Porque ali ficou muito, muito, muito claro como isso dá conflito, como isso gera conflito. Quando é uma pessoa com um nível de consciência X, tendo que resolver um conflito ou dialogar com uma pessoa com um nível de consciência Y, como é difícil. Por quê? Porque os valores não são alinhados. Então isso ficou muito, muito, muito claro para mim nesse exercício que eu testemunhei. Alan, vê se você conhece esses conceitos do Claire Graves sobre os níveis de consciência. Vi que você acabou de entrar. Então já tá claro que a gente não pode pular etapa. Então vamos lá. Vamos falar do mais básico. E mais um detalhe, né? Esses níveis, apesar deles terem nomes, é mais fácil de guardar quando você identifica por cores. Então eu já falei várias vezes, esse cara é azul. Outro dia eu fiz um comentário desse, esse cara é azul. Nada mais do que já uma forma automática minha de enquadrar no nível que eu acho que aquela pessoa tá. Então, quando você dá essas cores não são aleatórias, não, tá? Essas cores são... a tabela da pessoa que criou esse estudo e é quase que uma linguagem universal. Então, quem estudou esse assunto também consegue identificar se você falar simplesmente a cor do nível. Então, por isso as cores são importantes. Então, vamos lá. Então, a primeira cor, a mais básica de todas, é o bege. Quem é a pessoa bege? Printar e colocar na bolsa. Ai, Karen, você é ótima. Quem é a pessoa bege? A pessoa bege é aquela que ela tá ainda vivendo no instinto de sobrevivência. Essa pessoa, ela não tá buscando muita coisa, ela se importa só com o foco dela é só a segurança dela. Ela só quer sobreviver. Ela tem medo de tudo. A consciência dela tá totalmente focada na sobrevivência. Então, quem são essas pessoas? São os recém-nascidos, por exemplo, são os idosos, por exemplo, onde para eles agora a única coisa que eles querem é a sobrevivência. Lembra das necessidades humanas? Uma pessoa que vive no bege, com o foco na sobrevivência, é uma pessoa que naquele conceito, eu ia chamar de tabela, mas nem é uma tabela, que naquele conceito das necessidades humanas, aquela pessoa, o que ela mais precisa é de certeza e segurança. Essa pessoa não quer risco, essa pessoa não quer variedade, essa pessoa não quer novidade, essa pessoa não quer crescimento, essa pessoa não quer nada. Essa pessoa só quer ter a certeza que no dia seguinte ela vai estar viva. Então, aqui você também encontra aquelas pessoas que se fazem de vítima o tempo inteiro. Então, assim, fora os recém-nascidos, né? Obviamente, porque eles têm que focar na sobrevivência porque eles não são autossuficientes. E fora os idosos que são vulneráveis por causa da sua fisiologia, né? Do seu corpo, eles estão mais vulneráveis. Quem são os adultos
que não conseguem evoluir e que estão nesse nível rasteiro de consciência. São as pessoas que vivem no papel de vítima. São as pessoas que acham que o mundo deve alguma coisa para elas. São as pessoas que se acham as injustiçadas da vida. Então, esse nível bege das pessoas que são as vítimas, as injustiçadas do mundo, esse cara tá rastejando ainda nesse nível de consciência. Então, o que significa? Significa que ele praticamente não consegue resolver quase nenhum problema que aparece. Porque os recursos que ele tem são muito poucos. Ele tá focado exclusivamente na sobrevivência. Então, o mundo é muito limitado para quem vive nessa base da pirâmide, que é essa cor bege. Então, é possível você nunca evoluir na vida? É possível. Eu acho que todos nós conhecemos pessoas que jogam o jogo da vítima o tempo inteiro. E jogam o jogo do coitadinho e do injustiçado do mundo como se outras pessoas ou outros fatores fossem responsáveis pela infelicidade dele. Então, esse é o primeiro, é o nível mais rasteiro. Oi, Zilda, boa noite. Esse é o nível mais rasteiro. E aí, lembra que eu falei das competências? Esse é totalmente egocêntrico. Essa pessoa é a egocêntrica, ela só enxerga ela mesma e ela enxerga ela mesma vestindo essa carapuça de vítima. Quando você ultrapassa, né, esse nível de consciência, o próximo que você chega é o roxo. É como se fosse vitimização. Quem nunca passou por isso? Exatamente. Isso que eu falei no início. Todos nós passamos por todos eles. E todos nós oscilamos às vezes. Em situações de estresse, a gente oscila entre eles. Eu vou falar isso no final. Só que existe o seu centro de gravidade. Isso é permanente. Na hora que você evolui, você fica ali a maior parte do tempo. Você oscila. Quando você está sob estresse, sob pressão, sim, você oscila. Mas o seu centro de gravidade evoluiu. E isso é permanente. Então, é verdade. Quem nunca passou por isso? Claro que todos nós já passamos por isso. Isso faz parte do crescimento. Só que, para uma pessoa que não está mais vivendo nesse lugar, isso aparece quase nunca ou nunca. O problema é quando o seu centro de gravidade é aquele. Onde você vive naquele modo ali 98% do seu tempo. Aí você tem que prestar atenção no que você está fazendo. Então, vamos passar para o seguinte. O roxo é o seguinte. O roxo também ainda é egocêntrico. Ainda é o ego de enxergar somente o seu próprio umbigo. Então, a gente ainda está falando de egocentrismo. Mas ainda estamos falando da necessidade básica de certeza. Não estou preocupada com novidade, com inovação, com crescimento, com conexão, com contribuição. Nada disso faz parte do meu mundo. Eu só quero a certeza de que amanhã eu tenho casa, comida, saúde, que nada vai me acontecer. Ainda estou nesse nível de necessidades humanas. Só que eu não estou mais no instinto de sobrevivência. Agora eu faço parte de uma tribo. Agora eu vivo sob uma determinada ordem, sob determinados valores. Ou eu faço parte de uma tribo, ou eu faço parte de uma gangue, ou eu faço parte de uma torcida de futebol. É a pessoa que vive sob ordens organizadas e ela segue aquelas ordens organizadas cegamente. Ela se alinha às regras do jogo e não vai além disso. Ela segue ritos, tabus, superstições, rituais, folclore. Essa pessoa é o roxo, é o logo acima do sobrevivente. Então, quando você vê uma pessoa cercada, né,
desse tipo de comportamento, cercada desse tipo de valor, desse tipo de ambiente, motoclubes, sim. Você sabe que essas pessoas são roxas. São pessoas que seguem, se alinham às regras do jogo, com rituais, tradições, folclore, tabus, verdades, etc. E que elas não saem muito dali. Ainda egocêntricas, ainda precisam da necessidade humana, da certeza para guiar a vida delas. Não estão preocupadas com outras coisas muito além disso. Se a gente evolui um pouquinho, a gente chega na próxima cor que ainda é egocêntrica. Olha só, ainda é egocêntrica. É o vermelho. O vermelho foi sensacional. O vermelho é o que se acha Deus. O vermelho é o que acha que pode tudo. O vermelho não segue regras. O vermelho dá as regras, cria as regras. O vermelho faz o que quer. O vermelho não tá nem aí pro outro. O vermelho só enxerga ele da forma dele, na hora dele, e que se danem os outros. O vermelho é explorador, geralmente é impulsivo, e ele pode tudo. Então, quem são os vermelhos, né? São, enfim, celebridades, políticos, você escolhe. Ou pessoas da sua convivência mesmo, que acham que podem tudo, que têm o direito de tudo, né? Então, na vivência lá que eu presenciei, o cara que era o vermelho, porque aí o que o Tony faz? O Tony pede pra... Se você se identifica com uma determinada cor, ele pede pra você levantar a mão. E aí ele escolhe, né? Ele conversa, ele troca meia dúzia de palavras com cada pessoa de cada cor pra se certificar de que realmente aquela pessoa é um bom exemplo para aquela cor. E aí quando ele se certifica que aquela pessoa de fato é vermelha, ele dá um chapeuzinho. Então ficam algumas pessoas de pé, cada uma com um chapeuzinho de uma cor. E o cara que era o vermelho, que ficou de pé, que se acha o dono da cocada preta, né, o rei do jogo, ele começou a dar em cima. O diálogo que o Tony propôs pra ele era chegar junto de uma menina que não era vermelha, muito pelo contrário. Então, Paula, perdi a primeira cor, caiu a net. Isso vai ficar gravado, depois você assiste sem problemas e eu vou fazer um podcast sobre isso também. Então, assim, o cara que é o vermelho é aquele cara que chega chegando. É aquele cara que se acha. É o cara que se acha a última Coca-Cola do deserto, como fala minha prima. É o cara que se acha Deus. É o cara que é o dono do poder. Esse é o vermelho. Então, o vermelho também é o terceiro nível, ainda também é bem rasteiro ainda. Ainda é egocêntrico, ainda é totalmente egoísta. Então, quando eu aprendi isso, na mesma hora, vieram umas 3, 4 pessoas na minha cabeça que eu falei, caramba, olha só, essa pessoa é vermelha. Por isso ela se comporta assim. Então, às vezes, não é assim... Isso é legal porque você consegue identificar que isso não é por mal. Isso é apenas o estágio de consciência onde aquela pessoa está, onde ela vive. Então ela pensa daquele jeito. Então ela não acha que ela está fazendo alguma coisa demais. Ela pensa daquele jeito. Uma vez eu participei de uma reunião que o advogado Bambambam deixou o cliente esperando 1h30. Por quê? Porque o advogado Bambambam pode deixar o cliente esperando 1h30, porque afinal de contas ele é Deus. É isso, é o nível de consciência. É incrível quando você começa a olhar para o mundo, você começa a entender muito melhor. E eu, né, incomodadíssima, eu não chego atrasada em lugar nenhum, porque eu acho assim, uma falta de respeito deixar uma outra pessoa me esperando. Mas por quê? Porque eu não sou vermelha. Pro vermelho isso não importa. O vermelho te deixa esperando 1h30, sem o menor. O vermelho te dá bolo, mar que não vai. O vermelho se atrasa. O vermelho muda de planos e dane-se que você se planejou. O vermelho faz o que quer. O vermelho não enxerga
que existe uma outra pessoa ali também. Ele só enxerga ele e as necessidades dele. Então, o vermelho já não é mais a certeza que é a necessidade humana principal do vermelho. A necessidade principal do vermelho é ser especial, é aquela significância. O vermelho, ele se sente muito especial e ele precisa também da certeza em segundo lugar, mas ser especial para ele é mais importante. A próxima cor, então. Então, a gente está evoluindo, né? O primeiro foi o bege, depois foi o roxo. O bege, então, é a sobrevivência. Depois o roxo, que são as pessoas que seguem ordens de rituais tribais, etc. Depois vem o vermelho. Aí, quando você evolui um pouquinho, você vai pro azul. Conheço muito azul, muitos azuis. O azul, ele é aquela pessoa de ordem e de conceitos absolutos entre certo e errado. Então, o azul é a pessoa bastante inflexível. Ele pode se achar o dono da verdade, porque ele não tem capacidade de aceitar opiniões ou pontos de vistas ou argumentos que sejam diferentes daquilo que ele pensa, daquilo que ele enxerga. Então, os azuis, eles respeitam muito estruturas de autoridade e essas estruturas de autoridade seguem esses códigos de conduta do azul que são absolutamente inegociáveis. Você não vai querer relativizar o azul. O azul, ele tem princípios absolutos entre certo e errado. Ele tem uma preocupação imensa com ordem, com rigidez, com moral, e com as consequências dessas ações todas. Então, quem são os azuis? Os azuis são as pessoas geralmente os fanáticos religiosos, ou pessoas muito ortodoxas, militares, que seguem aquilo ali. Eita! Que seguem aquilo ali cegamente. Esses são azuis. Bombeiro. Todas essas carreiras em que o eu é sacrificado, a pessoa não enxerga o eu, mas ela enxerga conceitos absolutos de ordem. Essas pessoas todas são azuis. Então, veja bem que a gente não tá julgando nada, não tem melhor e pior. Isso aqui não é uma escala de julgamento. Isso aqui é você entender onde a pessoa opera, quais são os valores dela, para você saber o que você pode e o que você não pode. O que você deve e o que você não deve. O que vai ter efeito e o que não vai ter efeito. Então, querer ficar discutindo com os azuis é uma total perda de tempo, porque eles não têm abertura para te ouvir. Eles não têm abertura para te ouvir. Então, quando você fala, essa pessoa aqui é azul, ou você se alinha com aqueles valores que ela tem, e aí vocês vão viver bem, ou se os valores forem conflitantes, você não fica com aquela esperança de que um dia você vai conseguir mudar aquele cara ou aquela mulher. Talvez ela evolua, talvez ele evolua, talvez não. Talvez seja azul pro resto da vida. Então tenha consciência dos azuis, porque eles são essa dicotomia do certo e do errado, valores absolutos, valores imutáveis, inflexibilidade, rigidez, ordem, estrutura, autoridade, tudo isso. Esses são os azuis. O azul, ele não é mais egocêntrico. O azul, ele já é o etnocêntrico, porque o azul, ele já se importa com as pessoas que estão no círculo dele. Os azuis já se importam. Nossa, tem um monte de... Vivo numa família de evangélicos, só azuis, riso, e eu ainda tento conversar. Pois é, Paula, então você presta atenção na forma que você tá tentando conversar, porque se você está tentando mudar alguma coisa, talvez você não tenha permissão, talvez eles não tenham a capacidade de te ouvir.
Conhecer essa escala de cores facilita as relações. Observar sem julgar. Exatamente, é o objetivo disso aqui. É você aprender a se relacionar. A gente não tá julgando nada nem ninguém. É só você aprender a se relacionar. O que vai funcionar, o que não vai funcionar. Então, o azul, ele já é etnocêntrico. Ele já enxerga as pessoas ao redor, ele já enxerga a família, ele já enxerga os amigos próximos. Ele não mais se preocupa só com ele. Né? Até o vermelho, o bege, o roxo e o vermelho só enxergam eles mesmos. O azul já enxerga as pessoas que estão próximas, que estão, né, à volta dele. Então, vamos seguir. A próxima cor é o laranja. O laranja é aquele cara que é o realizador. O laranja é aquele cara que faz até cair duro. O laranja é aquela pessoa que tem valores de sucesso, estratégias, materialismo, consumismo, autoimagem, status, crescimento. O laranja está sempre querendo crescer. O laranja é muito ambicioso, muito... ele se dedica, assim, é o realizador, né? É o conquistador. Esse é o laranja. O laranja, ele também é etnocêntrico. Ele enxerga a si mesmo, enxerga as pessoas do círculo dele. Ele também quer ser especial. Então, o laranja é ser especial, é a necessidade mais forte que ele tem, certeza, de um certo modo, e crescimento. O laranja precisa sentir que está crescendo. O laranja vai fazer tudo para crescer. O laranja, ele é racional, ele analisa, ele dá muito valor a pensamentos, a estratégias. Então, quem é o laranja? O laranja são todas essas pessoas do mundo corporativo. Eu era claramente laranja quando eu comecei, né, nessa jornada lá em 2012. Quando eu vi isso aqui, eu me identifiquei sem nenhuma dificuldade. Laranja. Faço tudo para crescer, faço tudo para realizar, faço tudo para conquistar, enxergo as pessoas do meu círculo e é isso, cada vez mais. A ambição de negócios, né, a ambição profissional é muito, muito, muito grande. E é o centro, assim, aquilo ali era claramente o meu centro de gravidade. Então, eu acho que provavelmente a maior parte das pessoas do mundo corporativo, né, pessoas de carreira corporativa, são as pessoas que estão nessa luta ainda. São as pessoas que estão no laranja. Você é 10, ô Davi? Obrigada. Então, quando eu caí, né, nessa minha descoberta de inteligência emocional, maturidade emocional, autoconhecimento, etc., eu não tive dificuldade de me identificar como laranja. Era nesse estágio que eu estava. E aí, o que acontece quando você evolui? Aí você não se importa tanto mais em realizar, fazer. Isso não faz mais tanto sentido para você, porque você já não enxerga esse horizonte como a tua meta de vida. É como se a tua meta de vida mudasse. E aí, quando isso muda, você evolui. Então, qual é a próxima cor? A próxima cor é o verde. Quem é o verde? O verde já não é mais o etnocêntrico. O verde já é aquele mundocêntrico. O verde, ele já se preocupa não só com as pessoas que estão próximas, né, que podem causar prazer ou dor, mas o verde se importa com pessoas às vezes que ele nem conhece. O verde se importa com a totalidade das pessoas, com a comunidade, com pessoas que essa pessoa não conhece. Então, para o verde não é mais ser especial que é a necessidade humana mais importante. O verde, ele quer conexão. O verde, ele quer isso aqui que a gente está fazendo agora. O verde quer conexão. O verde quer contribuir. Um monte de coração verde. Exatamente. O verde, ele quer conexão e ele quer contribuir.
Esse é o verde. As duas necessidades básicas dele, necessidades humanas, são de conectar com outras pessoas, sejam elas quais forem, e contribuir para o mundo. É isso que o verde quer. Então o verde é consciente, né, socialmente. O verde, ele busca consenso, ele busca conexão humana, ele busca igualdade, ele se importa com sentimentos, ele se importa com valores, com comunidade. Esse é o verde. Só que também não para por aí. A gente tá só no 6. Tem 2 ainda pra cima. Então, eu claramente já me identifico com o verde. Claramente. Eu sei que eu não sou mais laranja. Eu sei que eu já sou pelo menos verde. Só que continua. Essa evolução continua. Então, qual é a próxima acima do verde? É o amarelo. O amarelo já tá naquele nível, aquela categoria que poucas pessoas alcançam, que não é mais o mundocêntrico. O amarelo já é o espírito cêntrico. O amarelo, ele já não se importa só com pessoas. O amarelo já se importa com tudo. Com pessoas, plantas, animais, clima, mares, poluição do ar, enfim, o amarelo se importa com tudo. Qual é a grande sacada do amarelo? O amarelo, ele é flexível, ele se importa com funcionalidade, ele acredita nos sistemas e ele quer que esses sistemas naturais funcionem. Então, o amarelo, ele vê as diferenças, ele valoriza as diferenças. Então, se o amarelo identifica, essa pessoa aqui é a pessoa que tem os maiores recursos para tomar as melhores decisões, então, ok, essa pessoa aqui que vai decidir. Então, o amarelo, ele integra todo mundo. Ele não acredita mais numa hierarquia fixa. Ele é flexível. Ele se adapta às situações e ele percebe naquele ambiente de integração quem é o melhor recurso para fazer tal coisa. Então, o amarelo, ele tem uma percepção muito aguçada dos sistemas naturais que funcionam. Então, o amarelo, ele tá além dessas regras pré-estabelecidas e ele não tá se importando mais só com pessoas. O amarelo já se importa com tudo. Então, quais são as duas necessidades básicas do amarelo? Primeiro, a contribuição. O amarelo, ele quer contribuir em primeiro lugar. E, em segundo, ele quer a conexão. Então, essas pessoas que às vezes fazem essas coisas extraordinárias pro mundo, essas pessoas provavelmente são ou amarelas ou o nível acima ainda, que eu ainda não falei. Então, assim, esse é difícil. As pessoas geralmente não chegam até lá. Mas os casos de expoentes, de pessoas que realmente fizeram a diferença no mundo, eles tinham a consciência nesse nível. Outro dia eu tava lendo a história de um menino que, acho que com 7 ou 9 anos, uma coisa assim, ele começou um movimento de levar água para a África. E hoje é um negócio gigantesco e foi um menino que começou. Então, assim, ele ter a consciência e o cuidado de se importar com isso e levar isso para a vida inteira, não foi um projeto de escola. Isso era ele e isso virou a vida dele inteira, que ele começou muito novo. Então, é um estágio de consciência, assim, bastante avançado. Mariana, quero amarelo, querida. Pois é, assim, eu também. Vamos ver se a gente consegue evoluir para se sentir assim, né? Porque isso você se sente, isso você se sente. Você sabe onde você tá. Você pode ficar na dúvida ali se eu tô num limiar, né? Mas você tem mais ou menos consciência de onde você tá. É possível uma pessoa ter características de todas as cores? Porque ouvindo as características não me enxergo em uma cor específica. Não, Camila, assim, você muda, você oscila em momentos de pressão, de estresse, etc. Mas você tem um centro de gravidade que é onde você fica a maior parte do tempo. Então,
você oscila, é verdade. Mas tenta identificar o teu centro de gravidade a maior parte do tempo. Eu não sei, talvez, assim, se eu tivesse que dizer alguma coisa, eu provavelmente diria laranja, que é como eu era. Então, mas assim, isso não significa que você não tenha nada das outras coisas. Claro que você tem. Só que não é onde você tá a maior parte do tempo. A maior parte do tempo, você tá fazendo. Tá? Então, não sei se respondi, mas tentei responder. E a última cor, que é a mais evoluída de tudo, é o turquesa. É o azul turquesa. O azul turquesa também é espírito cêntrico e também é contribuição e depois conexão. Eu achei que você fosse verde, Mari. Eu sou verde. Eu era laranja quando eu comecei e quando eu conheci a Camila. Então, assim, eu não sou mais laranja. Eu sou agora, eu acho que eu sou agora no mínimo verde. E tentando evoluir um pouquinho mais. Mas com certeza não sou mais laranja, não. Então, a última cor, que é o turquesa, é aquele cara quase, assim, é o holístico. É aquele cara que sente energia. É aquele cara que muda energia. É aquele cara que tá ligado a tudo. Aquela pessoa que tá ligada a tudo. Que sente tudo. Que consegue juntar sentimento com sabedoria, com experiência. Então, essas pessoas são aquelas pessoas muito, muito, muito sensíveis a tudo, principalmente a energia, e que você vê que elas têm uma conexão com o planeta que é diferente. Então, eu não sei nem se eu conheço alguém aqui nesse estado holístico. Talvez os monges que eu conheci na Índia, talvez eles estejam aqui. Que realmente, assim, são pessoas que você vê que você sente a energia é completamente diferente. Você fala, cara, essa pessoa aqui é iluminada. Tony Robbins, não sei, talvez. Não conheço, assim, conheço o Tony no palco e nos eventos onde ele tá sempre cercado de um monte de gente. Então eu não sei. E ali é um personagem que ele construiu, né? Ele mesmo fala. Então eu não sei se ele é holístico, mas talvez seja, né? Porque a capacidade de influência dele é tão grande que talvez ele já tenha atingido esse estágio. Agora, realmente são muito poucos. Então, eu queria fazer essa pergunta, né? A gente tem ainda 12 minutos. Vocês conseguem enxergar em qual cor vocês estão vivendo atualmente? Porque, como eu falei, quando você identifica a cor onde você está vivendo atualmente, você sabe que os seus problemas, as coisas que realmente te incomodam e que precisam ser resolvidas, você não vai conseguir resolver se você não evoluir para o próximo nível. Então, a primeira coisa que você tem que conseguir fazer é identificar onde você está. Identificar onde é o seu centro de gravidade. Aqui, tem aqui gente falando verde, azul, verde, mas hoje frustrada, um monte de verde. Eu vou ler para vocês o que eu escrevi em 2012, quando eu era aqui, uma roxo, quando eu era o laranja, quando eu era o realizador. Eu escrevi para mim mesma, né? Para justificar a minha resposta. Eu tenho um plano e eu sigo o plano. Eu tenho dificuldade de me adaptar às necessidades das outras pessoas, quando elas são diferentes das minhas. E eu consigo lembrar muito bem, assim, se eu tinha um projeto que tinha que ser entregue em determinada data, eu não queria saber se o seu filho estava com febre em casa, eu não queria saber se era casamento da sua prima, eu não queria saber se você estava com dor de barriga ou com dor de cabeça. Se aquele projeto tem que sair, aquele projeto tem que sair. É assim que o realizador pensa. É assim que o laranja pensa. E era assim que eu pensava e que eu escrevi aqui em 2012. E aí, uma segunda pergunta, né? Então, quando você consegue identificar onde você tá,
É o primeiro passo. Aí a segunda pergunta é a seguinte: e sob estresse? Você cai para qual? Você vai para qual? Você opera de qual? E quais as consequências de você fazer isso? Então, eu sei que quando eu estava sob estresse, né, lá em 2012, ou eu ia pro vermelho, que eu não tinha nem paciência e nem tempo para tentar explicar muita coisa ou convencer muita coisa ou argumentar. Eu simplesmente falava, faz e pronto. Então, isso é o que o Deus faz, né? O vermelho que se acha Deus. Ele usa o poder e faz e pronto. Não tô te perguntando a tua opinião e nem o que você acha. Eu tô falando para você fazer. Esse é o vermelho. Então, quando eu tava sob estresse, eu caía totalmente no vermelho. Ou, às vezes, caía no azul também, que é a inflexibilidade e o respeito à autoridade. Só que, nesse caso, né, eu impunha a autoridade que eu tinha. Então, quando eu tava sob estresse, eu vejo que eu oscilava entre o vermelho e o azul, que são níveis de consciência, obviamente, mais baixos do que o laranja, que é de onde eu operava a maior parte do tempo. Então, vocês conseguem responder? Vocês conseguem identificar as cores onde vocês geralmente estão e o que acontece quando você é submetido a uma situação de estresse? Como é que você reage? Para qual nível de consciência você cai? Tô vendo rosa, preto, essas cores não existem. Eu vou do verde ao vermelho, sim. Sim. Então agora você já sabe. Assim, quando você tiver uma situação de estresse, que você perceber que você tá indo pro vermelho, você já sabe, você já tem como parar isso. Você já fala pra você mesma, opa, tô indo pro vermelho, peraí, deixa eu frear isso aqui. Então, por isso que isso é útil. Porque você conhecendo os valores e a forma como as pessoas operam nessas diferentes cores, você identifica para onde você está indo e você tem a possibilidade de mudar aquilo. Você tem a possibilidade de ser diferente. Quando você não tem essa consciência, essa capacidade de enxergar o que você está fazendo, aí você... Eu não tenho estresse. Ótimo. Parabéns. Quando você não tem a consciência, você não tem como mudar, você não tem como frear, porque você não tem consciência. Então, o que eu dei pra vocês hoje aqui é mais uma ferramenta de você conseguir enxergar o próprio comportamento e o comportamento do outro, para você ter mais facilidade nessa interação. Porque essas escalas de valores, elas são... É quase que um estereótipo, mas que a pessoa se enquadra ali naquele quadrante. Então você sabe mais ou menos o que aquela pessoa está pensando e os valores que ela tem. E aí você tem muito mais ferramentas para conseguir negociar com aquela pessoa, porque você sabe o que ela vai ouvir e o que ela não vai ouvir. Exige de nós honestidade de reconhecer, né, Mari? Claro, você pode ficar se enganando a vida toda, com certeza. Você pode ficar rodando as mesmas histórias na sua cabeça e não evoluir nunca, e não mudar nunca. Como eu falei, né, isso aqui você geralmente evolui com a dor. É como você acaba sendo obrigado a sentir diferente. Que isso aqui não é nem uma forma de pensar, isso aqui é mais como você opera mesmo, como você se sente. É um pouco mais abrangente do que simplesmente o pensamento. Então, temos ainda 5 minutinhos, essa conexão sempre cai um pouquinho antes da hora, não sei porquê. Então, tem mais perguntas ou comentários aqui? Pode fazer. O certo é admitir. Admitir é como se você estivesse admitindo culpa de alguma coisa. Acho que talvez a palavra não seja bem admitir. Eu acho que o certo é saber. Mari, mas isso de ir pro vermelho não é um desespero? Eu não contei a dinâmica. Não é desespero. É como a pessoa é. Não é desespero. Tem pessoas que são vermelho o tempo inteiro.
A gente é exigente e não quer perder a direção das coisas. Tem pessoas que são vermelho só sob pressão. Tem pessoas que são vermelho o tempo inteiro. Tem pessoas que não enxergam outras pessoas, que acham que elas podem tudo. Que acham que elas têm o direito de fazer qualquer coisa. Tem pessoas que são assim o tempo inteiro. Então, nessa dinâmica, deixa eu contar rapidinho, que tem 5 minutos ainda. O que o Tony fez? O Tony botou, então, ele identificou as pessoas, né? Cada um que representava cada cor. Na dinâmica que eu tava, foi até o verde. Não tinha ninguém que representasse o amarelo e o turquesa, então foi só até o verde. E aí ele provocava as interações. Então, teve uma interação de um azul com um laranja que foi fantástica. Porque o azul era um cara de igreja católica. E o laranja era um negociante judeu e que vendia árvores de Natal. Mas, assim, a dificuldade de comunicação do realizador com o religioso inflexível, que toda hora citava, sei lá o que ele citava, não sei se era a Bíblia, enfim, nem sei o que ele estava citando. Assim, uma dificuldade enorme de um entender o outro e de um aceitar o outro. E a outra dinâmica que eu vi era um cara vermelho, chegando numa menina, que era uma menina super bonitinha e tal, verde. E o cara chegava nela, assim, com aquela arrogância, né, dos vermelhos, de uma forma até um pouco desrespeitosa, eu diria. E a menina, assim, tipo, pelo amor de Deus, sai daqui, assim, não quero nem falar com você. A menina não conseguia nem começar um diálogo. Porque a forma do cara era tão agressiva pra ela, tão insuportável pra ela, que até o diálogo era difícil. Então ficou muito claro que quando você é um exemplar da sua cor cego, se a outra pessoa não tiver na mesma sintonia que você, é muito, muito, muito difícil de você se comunicar e de você se fazer entender. Qual a necessidade do verde? Aqui uma pergunta. Cara, o verde é a pessoa socialmente consciente. Então, o verde, na verdade, ele tem duas necessidades. A primeira é de conexão. O verde valoriza muito a conexão com outras pessoas. E são pessoas que não são necessariamente do círculo, né? Não é mais o etnocêntrico. O verde já é o espírito, o mundocêntrico. E a segunda é a contribuição. O verde está sempre tentando ajudar. Tá aparecendo aqui que eu acho que vai cair a conexão. Então, se alguém tiver mais alguma pergunta, a gente tem 1 minutinho só. Vermelho sob pressão. Acho que muita gente é vermelho sob pressão. Temos que saber qual o significado de cada cor. Não é o significado. A cor é só para ficar mais fácil de você lembrar. A cor é só para ser mais fácil de você lembrar qual é a forma que aquela pessoa opera. Então você não tem que saber o significado, na verdade. Você tem só que identificar os padrões para você saber como... Ah, você é linda. Obrigada, Paula. Para você saber como falar de forma que a sua mensagem consiga ser ouvida pelo outro. Porque senão o outro não consegue nem ouvir o que você está tentando dizer. Então, vou ouvir 1000 vezes no podcast. Tá bom, a conexão vai cair. Então, um beijo para todo mundo. Obrigada por vocês terem conectado hoje de novo, né? Toda semana. E eu vou gravar essa live, depois vai lá pro YouTube e faça um podcast sobre esse assunto também. Então, obrigada para todo mundo, um beijo e boa noite. Beijo no coração.